numa espécie de era da desinformação também, né? Que é uma coisa que a gente tem que revisar, porque precisa ter cuidado em cima disso. A transformação social, ela veio... Deixa eu botar vocês aqui de novo, que eu tinha tirado aqui. Pronto. A comunicação, né? E-mail, conversa online, conferência, redes sociais. É isso que a gente está vivendo hoje e a gente tem que ser comunicação. A gente pegar... A aula estava sendo gravada, Mirinha. Eu só parei porque eu fui mostrar um vídeo ali e o áudio, o OBS estava cortando o áudio do vídeo. Aí eu parei o vídeo, desliguei o OBS, agora eu já estou ligando o OBS de novo e já estou gravando. Ó, tá bem aqui embaixo o OBS, estou gravando de novo. Então eu vou pegar depois, vou upar pro YouTube as duas partes disso daqui, tá? Vão ser dois linkzinhos, mas eu posto lá no Cigar. Entretenimento e multimídia, videogame, música eletrônica, estúdio de som, imagem e vídeo, tudo isso daqui a gente já está trabalhando dentro da parte da educação também, e foi o nosso desenvolvimento. O primeiro videogame... Acho, não é isso, é imagem. O primeiro videogame que a gente teve era esse telejogo bem aqui, ó. Era um controle que tinha dois controles aqui do lado e ele mostrava só uma bolinha na tela, né? Deixa eu ver se vai aparecer. Era só isso daqui, né? E ficava uma bolinha e tu tinha que ficar subindo e descendo para que essa bolinha não passasse para cá, para dentro do outro. E o sinal que esse aparelho enviava era tão forte que o meu vizinho tinha esse jogo. Quando ele ligava na casa dele, aparecia na minha televisão o sinal dele, né? De tão intenso que eram as ondas eletromagnéticas provenientes desse jogo. Hoje a gente tem os videogames no tamanho que tá. Música. Quando eu me conheci por gente, a gente tinha os discos em vinil, depois passamos para as fitas cassete, depois CD, DVD, e hoje nem DVD mais. A gente já está tudo na parte digital. E aí faz com que a gente tenha que entender aonde que isso está armazenado. Então a gente precisa entender também sobre armazenamento. Empresas, governo, burocracia, automação de controle, documentação e processamento digital das informações. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa no processamento e documentação, lembrando que o nosso sistema do SUS foi invadido e começaram a colocar que várias pessoas de determinado pensamento político, eles tinham morrido, mudou o nome de pai, mudou o nome de mãe, entraram, e até hoje a gente não sabe quantas pessoas, afinal de contas, estão vacinadas ou não, né? Então existe todo um processo e a gente precisa estar entendendo tudo isso. Indústrias, máquinas autônomas e de precisão. Hoje a gente já tem robô que anda, que pula, que dá pirueta, né? E que teoricamente o problema deles agora é que eles não têm uma bateria muito grande. Bateria tem sido o nosso problema para desenvolvimento, mas nós já temos carros autônomos, nós já temos aviões autônomos. Eu não sei se vocês sabem, mas muitos aviões pousam no piloto automático.
Literalmente, o sinal é mandado para o avião, ele sabe qual é a rota, ele tem o radar altímetro que vai controlando a sua altitude e tem uma amplitude de sinal que é mandada do chão para o avião. E o avião ele tem que vir andando aqui dentro desse limite. Então ele pega, traciona estatisticamente uma reta entre os dois pontos, que seria a melhor taxa de descida, e ele vem e diminuindo a velocidade para pouso. E ele diminui a velocidade levando em consideração o tamanho da pista que ele tem, leva em consideração a densidade do ar, porque para o avião planar ele precisa, com o ar mais denso, ele segura mais o avião porque tem densidade. Quanto mais quente o ar, menos denso. Então o avião, para ele se aproximar, ele precisa estar mais rápido. Então, tomando conta temperatura do ar, umidade do ar, velocidade, altura, o sinal que a pista manda para ele poder pousar, tudo isso, os aviões eles já fazem o pouso autônomo, tá? O que a gente vê ainda, alguns aviões mais antigos, que o cara fica lá tentando pousar, se controlar de todas as formas, mas já existe pouso autônomo de avião. Então, máquinas autônomas de precisão estamos aí. Comércio por internet, organização logística. Jeff Bezos está aí mostrando que a Amazon bombou. Deixa eu ver, o Jeff Bezos, né, que é da Amazon. Jeff Bezos, Amazon, né? Jeff Bezos pegou e bombou ali na Amazon e agora tá indo para o espaço, né? Chorou, atrasou o desenvolvimento espacial, porque ele queria estar impugnando a SpaceX de todas as formas, entrou com processo, porque ele queria ganhar o dinheiro que a NASA tinha para investir na viagem do homem para retornar à Lua, que estão programando isso para agora, né? Para o homem voltar para a Lua, e foi aquela cagada toda de processo. E agora, recentemente, terminou o processo, tiraram o Jeff Bezos, e ele já disse que ele não vai mais atrapalhar em nada, né? E aí a SpaceX está indo na frente, né? Mas várias empresas estão trabalhando. O Jeff Bezos, eu não me lembro qual era a espaçonave dele, eu não sei se era aquela piroca espacial. Bezos foguete. Exatamente. Cá entre nós, isso aqui não é a coisa mais fálica do mundo? Mas são as coisas da vida, né? Então, comércio também está bombando. Mercado Livre está aí. Magalu cresceu absurdamente, está aí, bombando, né? Diminuiu o crescimento de lojas físicas. Ela teve um crescimento de lojas físicas, mas aí ela segurou e está indo investindo no crescimento das compras digitais. E isso fez com que diminua o custo de produção e aumente a rentabilidade. Isso é que está sendo um grande problema aqui no Brasil, porque com os preços altos dos combustíveis, o transporte de mercadoria, que precisa ter uma agilidade muito grande, não consegue. E aí, para diminuir custos, algumas empresas estão inclusive comprando aviões para poder fazer a organização logística da sua encomenda. E é isso que é interessante para baixar custo, para dar competitividade de mercado. Então, tudo isso acaba sendo observado, né? E aí, para ter isso, você precisa de alta velocidade de processamento, alta capacidade de armazenamento, possibilidade de replicação de cópias de backup, processamento ininterrupto, e ele tem que ser
programável, porque conforme as coisas vão aparecendo e se modificando, você precisa acompanhar isso. Para isso, a estatística tem agora um negócio. Eu sempre trabalhei em programas for Windows, né? Eu até conheci trabalhar em comando de máquina, em DOS, início da computação chegando aqui no Brasil, quando a gente trabalhava com computadores como o TK90X. Que era isso aqui o computador, na minha época, e você gravava as informações dele numa fita cassete. Então, quando você queria voltar a esse dado, então você dava o play aqui, o computador reconhecia esse dado e aí ele jogava para cá. Então você transformava a informação digital em áudio e conforme a variação do áudio era um ponto, era 1 ou 0, 1 ou 0, 1 ou 0, né? E o áudio ia oscilando, fazendo 1 ou 0, e aí ele conseguia gravar essa informação e pela combinação de números e zeros você tem tanto uma sequência alfabética, quanto você tem uma sequência numérica, quanto você cria comandos. Então você vai ter os diversos comandos feitos por essa codificação. Então, era bem isso daqui, o TK90X, e depois passou para o TK2000, que já era maiorzinho, mas ainda as primeiras versões você ainda precisava ter o gravador aqui. Por quê? Porque ele não tinha um armazenamento de memória. A memória, ela sumia, ela desaparecia. Então, nesse momento que a gente começa a ter a necessidade de processamento mais rápido, e ele fazia, mas aí ele precisava armazenar mais informação. Então, chega no momento que você vai ter aqueles grandes rolos que a gente vê nos filmes, o rolo de fita, gira para um lado, gira para o outro, pegando informação, que são as fitas DAT. Né, que as primeiras eram grandes rolos e depois foram diminuindo a partir do momento que a cabeça de gravação se tornava funcional. Mas as primeiras eram essas fitas aqui em rolo, tudinho que tinha. Né, só para a gente entender a sequência do processo. Então, precisava ser programável para ele guardar. Então, como era que se guardava a informação? Que entra aqui na capacidade de armazenamento. Né? Então, você programava e precisava guardar para você ver o que foi que você fez e melhorar depois. Então, benefícios trazidos pelo computador: confiabilidade e exatidão. O computador ele vai te dizer o que você pedir para ele te dizer. Tipo, eu peguei um dado e joguei num teste estatístico. Ele vai me dar o resultado do teste estatístico. Ele vai te dizer se eles são iguais ou diferentes ou não, mas tu não podes, pelo teste estatístico, usar qualquer dado. O dado precisa ter uma distribuição normal ou não para ele ser testado. A gente vai ver isso mais lá na frente, mas eu acho que vocês já viram bioestatística? Sim, não, ali? Já. Já viram? Então vocês sabem que é distribuição normal e não, né? Então, você vai pegar, para fazer certos testes, você precisa ter distribuição normal ou você precisa de um teste específico para não distribuição normal. Você pega e dá um dado, a moda caralha, no computador, no programa, ele vai te dar a resposta para o dado que você jogou, mas se você jogou o dado que não deveria ser jogado daquela forma, ele vai te dar um resultado. Se esse resultado está certo ou não é outra história. Você tem que entender aquela informação e jogar para o computador que ele vai te responder com exatidão.
Agora, se tu joga doidice, tu vai coletar doidice, né? E ele vai ter precisão no controle de processos, e isso está relacionado à precisão no controle de processos. A máquina ela vai ter aquela noção de que aquele aparelho ele tem que bater aqui tantas vezes por segundo, tantas vezes por hora, e ele tem que funcionar aquilo, e qual é a margem de erro que ele vai ter, né? E às vezes essa margem de erro ela é infinitamente pequena, mas ela vem e pum, aparece e dá cagada. Mas o computador ele te dá precisão, e por causa dessa precisão absurda é que a gente vai ter avião pousando sem piloto, né? Aumenta a produtividade. Em vez de você ficar lendo um monte de papel, você já tem no computador, copia, cola, printa e você consegue entregar. Análise de grandes quantidades de informação. Por exemplo, eu estou trabalhando com 1 milhão de células. Auxílio de tomadas de decisões, porque você consegue criar um gráfico, consegue fazer uma análise e decidir se está certo, se está errado, se está bom, se está feio. Agilidade nas operações, que está relacionado com processamento, né, que depende do processador e da memória RAM, a gente vai ver isso, e redução da burocracia, porque a partir do momento que você tem aquela informação, você não precisa estar passando e perguntando, porque você já tem aquilo dado no computador e você vai trabalhar com ele, né? A desvantagem, ele é limitado ao que está programado. Hoje em dia, com a inteligência artificial, alguns programas, algumas bases conseguem entender e te dizer se você está certo, se está errado, se vai dar merda ou não. Mas isso é raro ainda. Precisa de muito processamento e de uma série histórica daquela informação que dá certo ou que dá errado. Dá certo ou que dá errado. Quando é que dá certo? Quando está quente, quando está frio? Quando a internet está toda fazendo funcionar, quando a internet não faz funcionar, ele dá errado. Então tem várias variáveis que tem que ser trabalhada para ele dizer ou não aquilo. Só quem tem inteligência artificial é que consegue, que é a questão da criatividade, que hoje começa a achar em alguns modelos, mas normalmente para a média da população não existe ainda a criatividade. A criatividade vai até onde está programado. Mas hoje você pega um celular e dentro daquela programação ele já te pega e coloca batom, coloca a sobrancelha, te deixa careca, né? Mas aquilo já está programado e ele consegue acompanhar os teus movimentos. Por quê? Porque ele tem um app de reconhecimento facial, aonde todos os rostos das pessoas têm 2 olhos, uma sobrancelha, um nariz, uma boca. Então ele tem o tamanho médio de boca de homem, tamanho médio de boca de mulher, formato médio da boca do homem, formato médio da boca de uma mulher, e ele vai pegando esses formatos e assim que ele reconhece, ele consegue dizer é homem ou é mulher, tá? Antigamente o computador ele enxergava e conseguia diferenciar um gato ou tipos de gato através das fotos. Chegou no momento que o cara não conseguia identificar um gato atrás de uma árvore, porque você só via pedaços do gato e você não conseguia identificar. Então a partir daí já programaram para que ele conseguisse identificar partes de uma coisa, que hoje é o que você tem ali. Marque aqueles quadrinhos aonde você tem uma estrada, aonde você tem um caminhão, aonde você tem alguma coisa. Veio disso, daquela tendência de você querer fazer com que ele pensasse melhor. Tem obsolescência, que é a obsolescência programada, que ela vai tanto para hardware como para software, né? E eles vão deixando de ser úteis, vão ficando atrasados, e isso acaba causando uma dependência de que esses 3 coisas de cima se modifiquem e a gente se torna totalmente dependente do computador. E a prova disso é que a gente está emburrecendo ao escrever o português. Eu sou um. Se tu me dá para fazer uma redação hoje,
eu vou escrever um monte de coisa errada. Na lousa eu vou escrever um monte de coisa errada. Licença, eu não sei onde que é C, onde que é S, aonde que tem C cedilha. Né? Então a gente fica dependente, por exemplo, no meu caso, do corretor ortográfico. E aí a gente tem essa sequência evolutiva que é onde nós estamos hoje. Bem, eu tenho que entrar aqui no que é computador, mas isso daí a gente vê na outra aula, né? A gente vê na outra aula para a gente já dar uma sequência, que aí a gente vai ver computador pessoal, notebook, handheld, tablet, a gente vai ver cada um deles dentro da sua história, como é que eles serviram, o que que é um servidor, supercomputador, para a gente poder ver, ó, entrada, processamento e saída, dado, operação do programa, informação. E aí a gente vai ter que entrar em o que que é hardware, o que que é software. A gente vai entrar por aí, tá? Mas deixa isso para próxima aula. Tá bom, gente? Deixa eu parar o OBS aqui.